Olá, no vídeo de hoje eu venho te falar por que nós não podemos comparar os nossos filhos. Eu sou Thaís Medeiros, eu sou mãe, professora. Aqui nesse canal você vai encontrar vídeos que te ajudam na educação dos seus filhos. E eu te convido, se você está chegando agora, se inscreva no canal, dá uma olhadinha nas playlists. Aqui você vai encontrar indicações de livros que te ajudam a educar bem o seu filho. Se você olha para a maternidade como uma missão divina, eu tenho certeza que o conteúdo desse canal vai te ajudar bastante. Você vai gostar bastante, dê uma olhadinha nas playlists. Bom, então vamos lá. Eu quero começar com uma frase que diz assim: a comparação é a maior fonte de infelicidade. Sim, a comparação é a maior fonte de infelicidade. Por isso, nós não podemos e não devemos comparar os nossos filhos com irmão, com primo, enfim. Eu tenho certeza que se você tem o hábito de comparar o seu filho, é para motivá-lo a ser alguém melhor. É para motivá-lo a fazer assim como o outro fez. E você possivelmente elogia alguém e fala para o seu filho: tá vendo, meu filho? Faça como fulano, faça como seu irmão. Eu sou mãe da Isadora, da Heloísa, são pré-adolescentes. E muitas vezes, eu entendo, a gente olha para os nossos filhos, a gente percebe as habilidades de um e a gente percebe o quanto o outro não tem aquelas habilidades. E a gente aponta, elogia e fala: tá vendo, meu filho? Faço mesmo. E aí eu retomo a frase: a comparação é a maior fonte de infelicidade. Quando nós comparamos, nós estamos ferindo a individualidade, nós estamos ferindo aquela pessoa. Então, nós devemos encontrar outras maneiras de inspirar os nossos filhos, de falar para o nosso filho superar uma dificuldade que ele tem. E aí eu quero convidar você a refletir e pensar se você conhece o seu filho a ponto de ajudá-lo a superar as suas dificuldades. Porque se você está comparando o seu filho com alguém, é porque você quer que ele supere alguma dificuldade. Mas eu tenho certeza que você pode encontrar outras maneiras de ajudar o seu filho sem a comparação. Então, quando nós entendemos o quanto a comparação pode trazer alguma ferida emocional, pode motivar o seu filho sim a mudar, mas a não ser realmente quem ele é, mas olhar para o outro como uma referência, como ele precisa conseguir ser igual àquela pessoa. Então, pode ser que você, ao invés de ajudar o seu filho, pode ser que você esteja fazendo com que ele perca a sua própria identidade. E, enfim, falando um pouco mais sobre o meu trabalho, eu sou especialista em inteligência emocional, eu sou analista comportamental e eu gosto muito de falar sobre a importância de nós sabermos quem nós somos, a busca da própria identidade, o quanto isso nos ajuda a vivermos, a sermos aquilo que Deus desejou que nós sejamos. Então, quando a gente educa um filho, a gente deve conduzi-lo, claro, a superar as suas limitações, a se tornar alguém melhor. E isso é educar os nossos filhos nas virtudes. E Jesus Cristo, verdadeiro Deus, verdadeiro homem, viveu aqui na Terra para ser o exemplo. Então, a maior referência é Cristo. Quando a gente educa o nosso filho através das virtudes, a gente vai parar e pensar que Jesus Cristo é aquele pelo qual nós devemos nos inspirar, nós devemos querer ser como ele foi. Então, é a educação através do exemplo. Então, nós temos a referência do que Cristo foi e pelas virtudes nós vamos desejar imitar a Cristo. E se nós somos exemplo para o nosso filho, ele vai aprender não pela comparação, mas pela imitação, pelo exemplo. Então, em primeiro lugar, nós, antes de
falar para o nosso filho o que a gente deseja que ele seja, nós precisamos ser. Nós precisamos sermos pessoas virtuosas para que os nossos filhos nos admirem, para que eles queiram ser como nós somos, enfim. E se a comparação vier, essa comparação deve ser da criança com ela mesma, quem ela era e quem ela está se tornando. E quando a gente percebe que os nossos filhos estão crescendo nas virtudes, quando a gente percebe que o nosso filho adquiriu uma virtude, uma habilidade que ele não tinha, é aí onde a gente deve elogiar, é aí onde a gente deve motivá-lo a superar outras dificuldades que ele carrega. E esse ensinamento não deve ser mediante a comparação com outra pessoa, mas a comparação com ela mesma, né? E assim, para nós mães, pais também, serve como referência, né, daquilo que nós desejamos buscar para a nossa vida. Quando a gente olha para o outro como fonte de comparação, isso gera infelicidade em nós. Então, o principal é o autoconhecimento, é saber quem nós somos, é descobrir o porquê nós estamos aqui, para que então nós sejamos felizes, para que então a gente supere as nossas limitações, né? Não é entender quais são as nossas limitações e aceitar isso, não. As virtudes vêm justamente para nos auxiliar a vencermos as nossas dificuldades. Então, nós precisamos descobrir quem nós somos, vivermos a nossa identidade e assim nós conseguiremos ser referência para os nossos filhos através do exemplo, através das virtudes. Nós iremos conhecer o nosso filho a ponto de motivá-lo a superar as suas próprias limitações, a querer se tornar alguém melhor. Consegue perceber a diferença? Né? Deixar a comparação de lado e utilizar aí a conquista das virtudes para que o nosso filho supere as suas próprias limitações. Comenta aqui se fez sentido para você, se você já havia parado para pensar o quanto a comparação gera infelicidade em nós. Às vezes nós, né, fomos comparados aí a nossa vida inteira com alguém e isso fez com que a gente perdesse a nossa identidade ao longo do caminho, mas sempre há tempo de recomeçar. Se você precisa de ajuda, meu contato está aqui na descrição. Eu posso te ajudar nessa busca da sua identidade, da sua verdadeira identidade. Eu posso te ajudar a conduzir o seu filho para que ele seja realmente aquilo que Deus deseja, né? Então, eu fico muito feliz de tê-lo aqui. Espero que esse vídeo tenha te ajudado. E fiquem com Deus e até o próximo vídeo.